Olá a todos, bem-vindos ao canal. E tá aí na tela mais um vídeo da série sobre microcontroladores PIC usando a linguagem C e o compilador MicroC Pro. Este é o capítulo 77 e nesta aula vamos ver os tipos de comunicação. Vamos ver a comunicação simplex e a comunicação duplex. Comunicação simplex. Uma comunicação dita simplex quando há um dispositivo emissor e outro receptor, sendo que este papel não se inverte no período de transmissão. A transmissão tem sentido unidirecional, ou seja, em um único sentido, não havendo retorno do receptor. Pode-se ter um dispositivo transmissor para vários receptores, e o receptor não tem a possibilidade de sinalizar se os dados foram recebidos ou não. Como exemplo, temos o rádio e a televisão, onde só o rádio transmite, os ouvintes, através dos seus rádios em casa, só faz receber esse sinal, assim também como a televisão. Comunicação duplex. Duplex é um sistema de comunicação composto por dois interlocutores que podem comunicar entre si em ambas as direções, disse, portanto, bidirecional. A comunicação duplex ela pode ser half duplex ou full duplex. Half duplex. Comunicação half duplex, também chamada de semiduplex, é quando temos um dispositivo transmissor e outro receptor, sendo que ambos podem transmitir e receber dados, porém não simultaneamente. A transmissão tem sentido bidirecional. Durante uma transmissão half duplex, em determinado instante um dispositivo A será o transmissor e o outro, o B, será o receptor. Em outros instantes, os papéis podem se inverter. A operação de troca de sentido de transmissão entre os dispositivos é chamada de turn-around, e o tempo necessário para os dispositivos chavearem entre as funções de transmissor e receptor é chamada de turn-around time. Half duplex. Vamos a um exemplo. Na ilustração de comunicação half duplex, a transmissão ocorre à vez apenas num único sentido. Temos aí o lado A, o lado B, onde quando o A transmite, o B recebe, e quando o B transmite, o A recebe. Nunca os dois ao mesmo tempo. Full duplex. A comunicação full duplex, também chamada apenas de duplex, é quando temos um dispositivo transmissor e outro receptor, sendo que os dois podem transmitir dados simultaneamente em ambos os sentidos. A transmissão é bidirecional. Poderíamos entender uma linha full duplex como funcionalmente equivalente a duas linhas simplex, uma em cada direção. Como as transmissões podem ser simultâneas em ambos os sentidos e não existe perda de tempo com o turn-around, operação de troca de sentido de transmissão entre os dispositivos. Uma linha full duplex pode transmitir mais informações por unidade de tempo que uma linha half duplex, considerando-se a mesma taxa de transmissão de dados. Vamos a um exemplo. Na comunicação full duplex, ambos interlocutores trocam mensagens simultaneamente. Temos aí o lado A, o lado B, e a comunicação ocorre nos dois sentidos ao mesmo tempo. Não existe barreiras para isso. Vamos a um pequeno resumo. Temos a comunicação simplex, onde vimos em um único sentido. Demos como exemplo o rádio e a televisão. E a duplex, que pode ser
half duplex ou full duplex, onde a half duplex é a comunicação em ambos os lados, porém não ao mesmo tempo, enquanto que a full duplex, além de ser em ambos os sentidos, pode também ser ao mesmo tempo. A comunicação ela também pode ser paralela ou serial. Comunicação paralela. A comunicação paralela é o processo de enviar dados em que todos os bits de um símbolo ou caractere são enviados juntos de uma única vez. Vamos a um exemplo. Temos o slot ISA, usado em computadores mais antigos. O ATA ou IDE, utilizados para conectar os HDs, os mais antigos. E o PCI, que é outro slot que veio para substituir o ISA. Esses são exemplos de comunicação paralela. Temos uma pequena ilustração onde mostra a comunicação serial e a comunicação paralela. Na comunicação serial, os bits são enviados serialmente, ou seja, em série, um de cada vez, e na paralela é mandado um byte de uma única vez. Comunicação serial. Comunicação serial é o processo de enviar dados um bit de cada vez, sequencialmente, num canal de comunicação ou barramento. A comunicação serial ainda pode ser assíncrona e síncrona. Comunicação serial assíncrona. A comunicação serial assíncrona, não há a presença da linha de clock, pois a comunicação assíncrona, como o nome sugere, não temos a presença de um sincronismo, já que a comunicação ocorre no tempo. Neste tipo de comunicação, a velocidade do transmissor deve ser já conhecida, para que assim não ocorram erros de comunicação. Veja abaixo um gráfico que demonstra a comunicação assíncrona. Temos aí, onde temos um start bit, aí envia-se os dados e, por fim, como se fosse uma sinalização de stop. Esse tipo de comunicação, podemos dar como exemplo o RS-232, onde se utiliza esse processo. Comunicação síncrona. Podemos definir comunicação síncrona como aquela onde há a presença da linha de clock para sincronizar os dados trafegados na rede. Este tipo de comunicação é, se comparada à comunicação assíncrona, bem mais rápida, pois há uma linha sincronizando toda a comunicação, o que torna assim a mesma mais rápida e imune a erros. Veja que temos neste caso a presença de uma linha de dados e outra de clock. Está aí um modelo, e essa comunicação síncrona podemos usar como exemplo a I2C, que foi vista em aulas passadas, onde tínhamos uma linha de data e outra de clock. Essa comunicação síncrona também é chamada de half duplex, já que não pode ser transmitido os dados simultaneamente. Já a comunicação RS-232, além de ser uma comunicação assíncrona, ela também é conhecida como comunicação full duplex. Ela pode ser comunicada ao mesmo tempo, já que ele existe um transmissor e um receptor e ambos são independentes. Temos aí um pequeno resumo em comunicação. A comunicação paralela, temos aí o LPT, a IDE e o PCI. E na comunicação serial, que se divide em duas partes, assíncrona e síncrona, e já foi dado como exemplo na assíncrona, temos a RS-232, RS-485 e o OnWire. Já na serial síncrona, temos a SPI, I2C e I2S.
Ressalvando, na assíncrona ela também é chamada de full duplex e na síncrona é chamada de half duplex, já que a comunicação não é simultaneamente. Em comunicação série ou comunicação serial, utilizam-se 3 tipos de dispositivo de hardware. Essa é a parte muito importante que causa muita confusão no meio das pessoas. Temos a URT, Universal Síncrono Recebe e Transmite, ou seja, a comunicação síncrona de transmissão e recepção. A UART, Universal Assíncrono Recebe e Transmite, ou comunicação universal assíncrona de transmissão e recepção. E temos ainda a USART, Universal Síncronos Assíncronos Recebe e Transmite, ou seja, comunicação síncrona e assíncrona. Quer dizer, transmissor e receptor síncrono e assíncrono. UST, Universal Síncrono Recebe e Transmite. Além de ser uma comunicação síncrona, elas também são utilizadas em sistemas de comunicação para aplicações específicas, como sincronização feita por hardware e a muito curta distância. Essa é uma comunicação síncrona apenas. A UART, Universal Assíncrono Recebe e Transmite, o dispositivo de recepção e transmissão no modo assíncrono, são um tipo de comunicação assíncrona e utilizados para comunicar a maiores distâncias, e a sua sincronização é feita por software. Devido à sincronização ser feita por software, a velocidade de comunicação a que funciona é muito menor que a dos USTs. E temos ainda a USART, Universal Síncronos Assíncronos Recebe e Transmite. A USART são os mais usados devido a terem maior versatilidade por poderem ser utilizados em ambos os modos, síncrono e assíncrono. O nosso PIC, nosso microcontrolador, usa esse tipo de hardware, já que pode ser configurado vários tipos de protocolo, tanto no modo síncrono quanto no modo assíncrono. Como vimos em aulas passadas, vimos o modo síncrono e utilizamos a comunicação I2C. No modo assíncrono, vai ser em aulas futuras, a gente vai estar falando do protocolo RS-232. Então, com apenas um hardware, você pode estar transmitindo em dois modos diferentes, no modo síncrono e no modo assíncrono. Este é o final do vídeo e do capítulo 77. Espero que tenham gostado. Aguardo vocês nas próximas aulas. Se gostou, dá um joinha e ajude a divulgar o nosso canal. Valeu e até a próxima aula.